Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. A liturgia desse dia, da primeira semana do tempo comum, da terça-feira, então nós temos a cor verde que distingue esse tempo. E já na antífona de entrada, que também, assim como a antífona de entrada, a oração da coleta, a oração sobre as oferendas, a oração, a antífona de comunhão, a oração após a comunhão, é um formulário único para toda semana. Vai mudar naturalmente se entra uma memória, uma festa, uma solenidade, mas nesses dias a antífona que vem, ela diz assim: ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz. Eis aquele cujo poder é eterno. Na verdade, nos é agradável a imagem de um Deus que seja próximo, de um Deus que esteja ao nosso lado. Mas, junto com essa proximidade do Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos considerar uma coisa que é fundamental por ele ser Deus, que é a sua transcendência. E falar da transcendência é falar do aspecto puramente espiritual de Deus, é falar da multidão de anjos, é falar do seu trono no céu. Então, que são essas coisas que nós não vemos, mas aqui cremos, experimentamos pela fé, que deve também alimentar a nossa esperança de um dia vermos o nosso Deus nessa realidade face a face no seu reino nos céus. Hoje nós encontramos Ana, que está ainda no templo. Ana levantou-se depois de ter comido e bebido em Silo. Ana, com o coração cheio de amargura, orou ao Senhor, derramando copiosas lágrimas. A aflição de sua serva, ela é percebida pelo Senhor, porque é interessante ver que a oração que ensina o Pentateuco, ela é, sobretudo, fazer memória das maravilhas que Deus opera na vida do orante. A oração de Ana, ela tem um outro viés, porque Deus vai ouvir da sua serva: Senhor Todo-Poderoso, se olhares para a aflição de tua serva e te lembrares de mim, se não te esqueceres da tua escrava e lhe deres um filho homem, eu o oferecerei a ti por todos os dias de sua vida, e não passará navalha sobre a sua cabeça. Na verdade, Ana oferece o seu filho para ser um nazireu. Eram aqueles que estavam consagrados ao Senhor, não bebiam bebida alcoólica, não cortavam cabelos e não tocavam nem defuntos, porque eram consagrados ao Senhor. Então, como ela demora no templo, então Eli vai pensar que ela está bêbada, vai ficar seguindo os lábios dela de longe e vai repreendê-la. E ela então vai se defender que não julgue que estou bêbada, mas que não é isso, meu Senhor. Sou apenas uma mulher muito infeliz, não bebi vinho, nem outra coisa que possa embebedar, mas desafoguei a minha alma na presença do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher perdida, pois foi pelo excesso da minha dor e da minha aflição que falei até agora. Veja, uma mulher sofrida que tem a coragem de abrir diante do Senhor o seu coração. Na verdade, nós sabemos que a família sacerdotal de Eli não tinha uma boa fama, mas Eli, que não é capaz de interpretar o sofrimento dessa mulher, depois que ela vai se justificar, ele vai dizer: vai em paz, e que o Senhor de Israel, o Deus de Israel, te conceda o que lhe pediste. Este homem vai ser usado por um instrumento de Deus ainda por uma causa maior, mais na frente, nesse mesmo livro que nós vamos ver. Na manhã seguinte, então, levantaram-se cedo. Ela, o marido, adoraram o Senhor, foram para casa. E o Senhor se lembrou dela. Ela se uniu ao seu esposo e Ana concebeu e no devido tempo deu à luz um filho, chamou de Samuel, que quer dizer: eu o pedi ao Senhor. Então vai assim nascer aquele que o Senhor vai confiar a missão de ser juiz e vai ser um grande juiz de Israel, sem o qual aspectos importantes da história da salvação não teria acontecido
como é descrito na palavra de Deus. E no cântico hoje, no Salmo do Responsorial, nós temos o cântico de Ana. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador, que contempla a misericórdia de Deus, lembra muito magnífica de Maria. E em nenhum momento tem um tom de vingança para como, por exemplo, com a sua adversária, mas que vê a bondade de Deus que se esparrama. Então, hoje no Evangelho nós temos Jesus que está em Cafarnaum. E ali então entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos estavam admirados com o ensinamento, que ensinavam como quem tem autoridade. Mas na frente vai de novo e repetir essa expressão, e ali nós vamos considerar que autoridade é essa. Veja que Marcos não coloca o conteúdo dessa maravilhosa pregação de Jesus, mas ele coloca assim, ao centro é a pessoa de Jesus. É o Senhor, é Ele que é a palavra encarnada. Ao centro está Jesus, que é o personagem principal do Evangelho de hoje e que ao redor dele todos os olhos estão atentos, admirados com aquilo que acontecia. Na sinagoga tem um homem possuído por um espírito mau. Tem quanto tempo que esse homem está ali? Alguns episódios vão dizer de pessoas que estavam anos ali possuídas e que estavam convivendo bem no ambiente sagrado, não perturbavam, estavam ali serenos. Mas quando chega o Senhor, quando Deus coloca ali na sinagoga a sua palavra encarnada, aí sim essas pessoas manifestam quem são. Então, o fato somente de estar no lugar sacro não é para nós uma garantia de conversão, mas somente se nós nos deixarmos envolver pela graça de Deus. Isso vale para todos nós que somos parte da igreja. E então, ele vai dizer, ele vai gritar: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Então, o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Jesus impõe um silêncio, porque aquela pergunta essencial do Evangelho, quem é Jesus? Ele responde, mas não é uma relação de fé. Então, por isso, Jesus impõe um silêncio, porque o anúncio de quem é Jesus se dá a partir de uma experiência de fé que envolve toda a vida e não somente a partir de um conhecimento intelectual. Isso deve chamar a nossa atenção, porque nós valorizamos muito no nosso tempo o conhecimento intelectual e ele é parte do caminho da fé, não é uma identidade total com a fé. Jesus impõe um silêncio e cura esse homem. E então começa a se perguntar: que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Um ensinamento novo dado com autoridade. Na verdade, ali naquele lugar tantas pessoas pregavam, mas ali é um ensinamento novo. É muito interessante que essa sinagoga é o edifício mais antigo do povo de Israel. Esse lugar pertence à igreja, porque os dominicanos estavam naquela região e ali os pastores, por causa da tradição de Israel que passa de uma geração a outra, a tradição oral, eles chamavam aquele campo onde estavam as suas ovelhas de campo da sinagoga, ali em Cafarnaum. Então eles compraram os dominicanos nesse campo e começaram a escavar até que chegaram a essa sinagoga, a casa de Pedro, então aquela vila que estava do lado da sinagoga, que o evangelho vai continuar ali. Então, eles escavaram e esse é o edifício mais antigo. Israel, a um momento, propôs de trocar esse edifício pelo cenáculo. E aí a igreja respondeu que, na verdade, todos os dois pertencem à igreja, porque mesmo o cenáculo foi adquirido no passado pela igreja, pela Santa Sé, e que depois foi apropriado por outros líderes religiosos, mas a propriedade continua sendo da igreja. Então, nesse lugar, nessa antiga sinagoga, um ensinamento novo, porque é um ensinamento que é coerente, que a pessoa vive aquilo que está ensinando e que os gestos confirmam a força desse ensinamento. E Jesus então se torna cada vez mais conhecido em toda a região da Galileia. Hoje, mais uma vez, nós somos chamados a olhar para quem é Jesus.
Quem é esse Jesus? É aquele que ensina o que vive aquilo que ensina. E que ser discípulo dele não é só uma experiência intelectual, mas é uma relação de vida. Não basta saber que Deus vive, não basta saber que ele existe, mas é preciso que a minha vida seja uma resposta a esta afirmação da sua existência. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.